jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Boa noite na paz de Cristo Jesus. Você que assiste nossos podcasts, a gente sempre dá aquele recadinho: curtir, comentar, compartilhar com suas amigas, nos seus grupos, né? E lá nos comentários, coloca o que você gostou, né? Você pode colocar sugestões também. Hoje, né, estamos eu, a Josi, né, nossa companheira, né, aqui no podcast, ali cuidando do som, da sonoplastia, nosso amado Naaman, né, tá abanando para vocês, tá, gente? E hoje, então, nossos convidados, vocês observaram que hoje nós temos um casal convidado, né, que é o pastor Marco Antônio. Ele é o nosso pastor encarregado aqui da Matriz, aqui em Alvorada, juntamente com a sua esposa, uma Débora Cristina. Ele também é superintendente da Ação Social e Evangelismo aqui da nossa igreja. E nós vamos conversar, né? E vocês já sabem mais ou menos como é que vai ser a nossa conversa, qual vai ser o assunto que nós vamos abordar. E quando me veio isso à mente, né, às vezes as pessoas podem dizer, mas o que é ação social? Né? A Débora, coordenadora das Dorcas, tem a ver com bolsa de mulher. Aí eu lembrei de uma coisa que eu tenho na minha bolsa. Algumas pessoas, eu não sei se a Débora ainda tem, se a Josi ainda tem, que a gente carregava muito álcool gel no Covid, lembra? A gente usava porque era obrigatório, né? Muitas pessoas passou Covid, não usam mais, enfim. E é claro que o álcool gel lembra o quê? Higienização das mãos e lembra mãos. E mãos, para mim, não sei para vocês que estão assistindo, quem está na mesa, né? Para mim, fala sobre trabalho, né? Sobre estender a mão, sobre ajudar, dar as mãos, né? Então, me veio à mente de, agora, nesse momento tão difícil no nosso estado do Rio Grande do Sul, Alvorada também, né? Atingida com essas enchentes. Então, pastor Marco, eu quero que o senhor nos fale sobre a importância da ação social na igreja, né? Porque a ação social sempre é voltada, a gente faz, né, aqueles kits, né, de alimentos para os nossos irmãos que precisam, né, que necessitam, né? Mas nesse caso, né, não é só a questão dos alimentos, as pessoas perderam roupas, perderam calçados, né, perderam tantas coisas, né? E as Dorcas, que é um trabalho que faz parte da União Feminina, é um braço que ajuda também essa parte social. Mas a gente vai começar pelo pastor Marco, que pode dar a sua saudação, e falar dessa importância do trabalho social na igreja e como foi esse trabalho nesse momento assim que a gente não esperava, né? Tivemos enchente em setembro, novembro, mas como foi agora no mês de maio, foi algo que, como a gente já sabe, foi noticiado, aconteceu em 1941. Ninguém esperava que isso voltasse a acontecer. E agora, com certeza, foi montado uma estratégia, foi montado todo um trabalho de equipe, né, entre os nossos irmãos. Graças a Deus tivemos ajuda do interior do estado e fora do nosso estado também. Então, como é que foi nesse momento assim tão diferente e tão triste que ocorreu no nosso estado, na nossa cidade, esse trabalho social, a importância não só para os nossos irmãos, mas para toda a nossa cidade. Então, boa noite, a paz do Senhor, irmã Felícia, irmã Josi, são as âncoras aqui do programa, também a Débora, minha esposa, o Naaman, que está aqui na técnica, todos os irmãos, amigos que vão assistir esse programa. Eu acho que falar da ação social, ele é um assunto que ele cabe para qualquer programa nos dias de hoje. Sim. Porque, como a senhora iniciou o assunto falando, nós somos surpreendidos com a maior catástrofe natural de todos os tempos no Rio Grande do Sul. Exato. Então, a igreja, ela já vem trabalhando numa estrutura de ação social, vai fazer 3 anos. Desde que o pastor Eliezer assumiu a igreja de Alvorada, ele nos passou a coordenação, a superintendência desse departamento. A primeira ação
falando um pouco do histórico para chegar, sim, para chegar na ação específica na ação, dessa enchente, nós organizamos aqui um mercado solidário. O mercado solidário nós arrecadamos em parceria com as 33 congregações do campo, itens, e montamos as cestas básicas que depois voltam para as congregações como cestas básicas. Uma traz arroz, outra traz feijão, açúcar. São 17 itens que vai na nossa cesta e depois volta para as famílias uma cesta bem abençoada, né? Também, ao longo dos anos, foi passando, nós conseguimos melhorar a nossa ação. Então, todos os meses são entregues em torno de 100 cestas básicas. Tem mês que vamos a 120, 110, mas os últimos meses sempre de 100 para frente, que é uma conquista que Deus tem nos dado aqui na cidade de Alvorada. Graças a Deus. Todos os meses 100 famílias são alcançadas pelo amor da igreja. Nós temos um projeto dentro do nosso departamento, que é o projeto Ágape, o projeto Amor. Então nós organizamos as cestas básicas, depois foram organizados os pães. Então todo mês nós fizemos uma quantidade de pães. Esses pães são distribuídos nas comunidades carentes de Alvorada. Todos eles têm uma etiqueta da igreja chamada Projeto Amor. Então, às vezes, é interessante, quando a gente volta na comunidade para fazer o evangelismo, fazer o trabalho, sempre organizar os irmãos do pão, os irmãos do pão, porque eles já receberam algumas vezes esse pão através da igreja que está indo em direção às famílias que ainda não conhecem Jesus. Também nós conseguimos organizar, ao longo desses anos, já de 3 anos, organizamos a questão da distribuição de roupas. Todas as vezes que tem qualquer problema de enchente, alagamento, a igreja se organiza junto com o departamento e a gente faz a organização, recebimento de roupas, a triagem das mesmas e a distribuição. Então agora, nessa enchente, nós distribuímos mais de 100 mil peças de roupas. Cada congregação recebeu uma quantidade, fizeram lá o cabide solidário, onde as pessoas que tinham sido atingidas pelas enchentes vinham até as congregações, retiravam a quantidade de roupas que precisavam para si, para sua família, para os seus familiares, para os amigos que estavam próximos, que também foram atingidos. Então foi uma ação que conseguimos alcançar muitas pessoas. Nós calculamos que diretamente nós conseguimos abençoar 600 famílias, mas indiretamente com uma ajuda isolada de alguma coisa que não faz parte do kit completo, nós alcançamos mais de 1.000 famílias. Então o kit completo que a igreja disponibilizou para as pessoas atingidas pela enchente foi uma cesta básica com mais de 17 itens, foi um kit de limpeza, que ali tinha alveques, desinfetante, detergente, sabão, sabão em pó. Em quase todos os kits nós tínhamos todos os produtos de limpeza. Também nós distribuímos mais de 1.500 kits de higiene pessoal, que é os kits que tinham creme dental, escova de dente, sabonete, papel higiênico, shampoo em alguns, absorvente feminino, desodorante. Né? Então foi um kit bem especial assim, de emergência para abençoar as famílias. Cobertores, colchões, enfim, tudo que as casas, ração para os pets, né? Distribuímos aí quase 1.000 pacotes de ração para pets. Mas eu acho que algo que ficou marcado foi a inserção do projeto Escolhidos desde o Ventre, né? Que foi... Nós começamos a receber muitas roupas de crianças. E já fazia algum tempo que a gente vinha pensando o que nós poderíamos fazer para abençoar as crianças. A gente tem os kits de escola, com cadernos, bloco de desenho, lápis de cor, canetinha, giz de cera, que a gente já vinha abençoando algumas crianças, né? Mas a gente queria poder fazer um pouco mais. E como a gente recebeu, em média, 12 carretas, e nessas carretas vieram muitas coisas voltadas para as crianças, então a Débora organizou, montamos com as Dorcas uma equipe que se deteve só em separar roupas de criança. Aí a Débora entrou em contato com algumas irmãs que fazem tricô,
Sim. crochê, enfim, aí começaram a fazer sapatinho, blusãozinho, luvinha, essas coisinhas que fazem parte do kit de bebê, né? Sim. Roupas de soft, luft, enfim. E aí a Débora passou para a irmã Mari Sim, montar o kit para os bebês, Sim. para aquelas crianças que estavam recém-nascidas ou os que ainda estavam no ventre das suas mães. Nós tivemos algumas mulheres, né? Que durante a enchente entraram em trabalho de parto e entrando em trabalho de parto deram à luz aos seus bebês e não tinham nada. Meu Jesus. Então a igreja preparou com muito carinho um kit. Esse kit tinha em torno de 50 peças de roupa, tinha uma quantidade de fraldas, sapatinhos, tudo que uma criança precisa para os primeiros dias de vida. Sim. E distribuímos alguns kits, temos alguns guardados, porque é um projeto que a gente quer, ao longo do tempo, continuar abençoando as mulheres, né? Sim, as que são cristãs, as não cristãs. Uma forma de evangelizar. Isso, uma forma de evangelizar muito linda. Então, um trabalho que a gente ficou muito feliz de poder realizar. A igreja, como um todo, sendo relevante em todas as áreas, né? Eu sempre digo que a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja multigeracional. Nós temos desde o bebê no ventre, recém-nascido, criança, o adolescente, o jovem, o adulto velho, todos no mesmo lugar congregando. Então isso faz com que nós temos que se mobilizar para alcançar todos os públicos. Então a ação social da igreja, ao longo de 3 anos, ela vem trabalhando desta forma, irmã Felícia, irmã Josi, todas as pessoas que nos ouvem, né? Sim. E estamos encerrando agora dessa semana com algumas doações. Hoje ainda algumas pessoas vindo retirar algumas coisas que estavam separadinhas para elas. Mas alcançamos números muito expressivos de doação. E isso só foi possível realizar porque nós tivemos a ajuda de inúmeras pessoas que vinham doar horas do seu dia, do seu tempo para alcançar os necessitados. Sim. E eu acredito também que tiveram os outros departamentos também que ajudaram, né? Eu sei que os jovens estiveram em alguns bairros, né, Josi? Também fazendo esse trabalho. E como é que foi a tua visão com relação a esse trabalho no local onde vocês estavam fazendo distribuições? Como é que as pessoas chegavam lá? Né? Como é que isso era feito? Né? Porque que a gente fala, né? Além da roupa... É aquela palavra de esperança, né? É verdade. Porque, claro, você tinha a questão das marmitas, né? Eu não sei quantas marmitas foram feitas. Quase 9.000 marmitas. Imagina, quase 9.000 marmitas, né? Então, tem essa questão que é claro que você dá, né? Aquilo que a pessoa no imediato precisa, porque foi um tempo de frio, continuava chovendo, né? E as pessoas não tinham onde fazer a comida, né, irmã Felícia? Sim. E as pessoas teve falta de água, né? falta de luz, eram muitos fatores, né? E elas chegavam também fragilizadas, muito. Né, Josi? A primeira ação que a gente fez, já ali na semana que aconteceu tudo, a gente foi para alguns mercados aqui da cidade, né? A gente ficou em 7 pontos separados com equipes trabalhando e era um misto de sentimento, porque ao mesmo tempo que a gente via muitas pessoas, por exemplo, né? Teve mercado que nós ficamos ali próximo da Americana, outro lá no Umbu, que também foi uma área na Salomé ali bem atingida. E aí, ao mesmo tempo que a gente viu uma mobilização muito grande das pessoas, porque eles entravam no mercado, nós entregávamos um folhetinho dizendo, ó, se puder ajudar com alguma coisa, 1 quilo que seja, um pouquinho pode ajudar. As pessoas ajudavam e foi muito interessante, assim, que a gente viu pessoas preocupadas, assim, largando salgadinho para as crianças, sabe? Coisas que a gente sabe que não é isso, e não é algo, assim, necessário, mas que para uma criança faz a diferença, né? E aí vinha pessoas, eu tenho roupa lá em casa, tem como ir buscar, eu tenho um colchão, de forma geral a sociedade se envolveu, né? E de contrapartida... Nesses locais que eram bem próximos dos lugares atingidos, vinha alguém lá na minha casa. A água tá em tal altura. Eu, na verdade, tô na casa de familiar. Vocês conseguem... E ali, enquanto a gente estava recebendo doações, a gente já estava com vários nomes de pessoas que realmente depois a gente foi entregar uma cesta básica, que daí a gente trouxe esses alimentos para cá, já tinha uma equipe montando as cestas básicas e as necessidades não paravam de chegar. E é lindo porque um momento a gente estava lá, passou alguém assim com uma sacola com pães. Ó, eu quero ajudar, isso é o que eu posso. Daí a gente já trazia pra cá, tinha uma equipe de irmãs trabalhando. Eu vi a igreja toda
de uma Sim, forma muito sim. envolvida, sabe? Todo mundo, a sociedade também. E aí era uma loucura, assim, porque a gente já saía pegando numa casa, mas já largando em outra. Então foi pros jovens, isso é muito forte, porque essa geração não viveu nada parecido. Na verdade, o nosso Com estado, certeza. né? Não a enchente de 41. Ela foi mais pontual. Dessa vez o nosso estado quase que 100%, né, foi atingido. Então foi algo que não tem uma dimensão de sofrimento. E aí a gente vê uma geração que tá olhando para isso e tá vendo a força que a igreja tem. A nossa geração viveu 2 momentos extremos, né? A que foi pandemia. a pandemia. Sim, a pandemia. E saindo da pandemia já vivemos a enchente. Então foram 2 situações bem distintas do que estamos acostumados, né? E esses jovens que se envolveram, e ainda tem muito jovem envolvido, tem congregação que ainda está trabalhando. Por exemplo, lá na Tijuca está um ponto aberto ainda, porque lá eu trabalho lá naquela região, no posto de saúde, e todo dia vem algum paciente dizendo... É interessante, irmã Josi, que lá na Tijuca a gente conseguiu descarregar lá 3 carretas. E ali a gente conseguiu intensificar o trabalho da igreja no bairro, porque foi um bairro muito atingido. Muito atingido. No dia que baixou as águas, nós tivemos lá onde moram alguns irmãos com meia roda de carro de barro. Barro, assim, era um lodo, né? Então as pessoas tirando o que sobrou para fora, colocando fora, não tinham onde cozinhar, não tinham roupas, não tinham nada. Muito triste, E esses jovens, a igreja como um todo, né? Mas eu vejo como importante os jovens, né? Já falou no meu departamento, eu vejo que para eles está sendo uma experiência muito importante, porque eles estão vendo a força que a igreja tem. Sim. Quando se une, quando tu olha, e é esse o papel da igreja, né? Talvez o mundo algumas vezes olhou para a igreja de forma errada, achando que a igreja está aqui só para tirar algo das pessoas, quando na verdade foi um dos momentos mais importantes em que a igreja estava... Foi bem atuante a igreja. Atuante, né? completamente. Então a comunidade está olhando para a igreja e está vendo o real papel, né? O que é Jesus. Você sabe que a gente recebeu... Os jovens tiveram um papel muito importante, os adolescentes, né? Eles estavam junto com nós. O Vitor João e a Kátia também fizeram esse trabalho de arrecadação, de cuidado, de entrega, junto com o Tiago. Talvez o Tiago entregando mais de 2, 3 mil marmitas nesse período que a gente ia passando, ele ia levando, ele e o João. Então, mas a gente recebeu um feedback de muitas pessoas. E tem algumas cartas que a gente vai preparar um momento para ler no culto, né? Tanto de quem doou, quanto de quem recebeu. Sim. Então, é emocionante quando você começa a pensar que, às vezes, parece que uma cesta básica, uma roupa, um pão, é tão pouco, né? Sim. Comparado ao grande desafio do todo. E a pessoa que recebe, ela olha para você e ela diz assim, ó, como é bom receber da igreja um carinho desse tamanho. Então, a igreja, ela foi plantada na terra, acredito que para esses momentos mostrar a força, né, Josi, que a gente tem, né, irmã Feliz? Como igreja. E não foi... Claro que tem um departamento que liderou. Sim. Mas toda a igreja envolvida. Aqui nós tínhamos certeza. crianças, adolescentes que vinham para cá de manhã e saiu só de noite, cuidando, separando roupa, lembrando de alguém. Crianças que passavam o dia inteiro aqui com as mães, para as mães poderem produzir, para alcançar alguém. Então a força da igreja que motiva para alcançar os necessitados foi algo assim que eu já tenho uma certa idade, estou na igreja desde a minha infância, me criei na igreja, fui adolescente, jovem, hoje sou um adulto. Com essa intensidade, com essa força, eu não lembro de ter visto a igreja se mobilizando por uma ação. É verdade. E lá, algumas vezes a gente ficou lá na Americana. Sim. E é incrível, assim, como as pessoas têm, no momento de crise, por mais que as pessoas tenham uma vida inteira, talvez, ido contra ou não entendido bem o que é a igreja, o que são os crentes, mas na hora da crise eles se lembram, eu vou lá pedir pro crente orar por mim. Eu que sou filha de crente também, quantas vezes o vizinho lá na porta, pastor, pode orar por mim, preciso de uma oração. Porque eles sabem, na verdade, todo ser humano sabe que na hora da crise para onde correr é Deus, não tem. E a gente que é os representantes de Deus aqui. E aí muitas vezes as pessoas vinham pela roupa que estava ali na frente. Para pedir um kit de limpeza, e aí, tá difícil, pode orar por mim? Pai, eu preciso de uma oração. O interessante é que o primeiro ponto de distribuição foi Americana.
porque ali eles estão mais próximos Sim. dos atingidos. Uma né? rua para verdade. trás da igreja já estava alagada. Então a gente pensou rápido, onde é que a gente vai colocar um QG que vai alcançar diretamente os Sim. necessitados? Foi ali. Sim. Então ali distribuímos as marmitas, né? Que vocês ficaram muitos dias ali atuando, orando, entregando. Sim. Mas também entrou água em algumas congregações nossas, como a Tupã, como a Figueira, Sim. como a Nova Americana. Sim. Então nós começamos pela Americana, depois nós ampliamos para Nova Americana também, depois nós fomos para Tupã, depois nós fomos para Figueira, depois nós fomos para Tijuca, depois nós fomos para Piratini, e assim começou uma corrente Sim. que nesse final de semana a gente encerrou com aproximadamente 25 igrejas com ação social. Todas elas com as suas ações voltadas para o público da comunidade, né? Então foi uma corrente que foi acontecendo e Deus foi abençoando e foi suprindo e foi mandando os itens e foi preparando. Então, em torno de 25 congregações conseguiram preparar e distribuir para o pessoal da comunidade. Deixa eu ver que benção. Então é algo muito especial, né? E aqueles que não distribuíram na sua congregação se juntaram com outras congregações Sim. para poder alcançar os necessitados. Vida Nova também, né? Vida Nova fez um também. trabalho muito lindo. São Lourenço. E aí começa, né? Daí foi... Isabel também. Sim, até porque a gente vê que esse trabalho, né, começou lá no livro de Atos, né? Se a gente olhar, a gente estudou, né, com o nosso pastor aqui nas quartas-feiras, né, sobre o livro de Atos e fala sobre isso, né? Sobre Sim. a igreja, as pessoas se convertiam e o amor de Deus entrava na vida delas e quando elas viam alguém que precisava, mesmo que eu tenha pouco, mas eu vou repartir o pouco que eu tenho com aquele que não tem, né? E espalhando esse amor, esse carinho. Eu não fui atingida, mas eu me coloco no lugar do outro, né? E eu no lugar daquele, porque o que acontece quando as pessoas começam também, elas pedem oração, porque isso dói na alma. Pessoas que perderam lembranças de uma vida toda. A história, né? Histórias, né? Pessoas que chegam e dizem, olha, eu estou nessa casa aqui que o meu avô morou. Bah. O meu avô estava aqui quando deu a enchente de 41. A casa Né? dos meus pais, a água entrou 1,5 m. Meu Deus. Sim. Então, claro, eles já têm uma certa idade. Eles não conseguiram tirar nada de dentro de casa, né? Ficou certeza. tudo dentro de Sim. casa. Então, tudo que ficou se perdeu. Não tem como aproveitar, porque era em torno de 30, 40 centímetros no chão de lodo. Eu nunca tinha visto isso, uma coisa absurda, né? Então, um lodo que colou e teve que arrancar os móveis, e álbum de fotos de toda a família, quadro dos netos, dos filhos. Então a gente teve que tirar tudo, deixar secar, tentar reaproveitar alguma coisa para restaurar e muitas coisas fora, né? Sim. Então uma história de 45 anos, porque os meus pais moram nesse lugar há 45 anos. Meu Deus. Você imagina? E o ano passado fizeram uma reforma geral na casa deles, né? Externa, interna, então para viver a velhice deles com certo conforto. Mas agora é reconstruir com a esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje e levantar a cabeça. E eu vejo o pessoal muito, muito otimista. Vocês sabem que conversando com pastores do estado, líderes, essa última semana eu vejo o pessoal muito voltado para um grande avivamento. Ainda sábado eu fui ministrar na igreja de Campo Vicente, conversando com o pastor Marcelo, ele falando, pastor Marco, eu nunca vi o estado tão envolvido, tão unido por uma causa como agora. E a gente sabe que sempre que vem um grande avivamento, ele vem posterior a alguma catástrofe, algum problema, uma crise, né? Então a gente vê essa mobilização estadual, talvez de uma forma como já não se via há muito tempo. Né? Sim, isso é verdade. Então a gente crê, eu tenho certeza que depois que tudo isso estiver voltando para o lugar, Deus vai tratar de forma muito especial com as nossas igrejas. Com certeza. Porque Ele é a nossa esperança, né? A nossa esperança está no Senhor. Porque eu digo assim, você vai ajudar as pessoas, mas as pessoas, elas chegam, né? Como a Josi falou, orem por mim. Nós precisamos de oração. A gente está vivendo um momento difícil. Tem pessoas que perdem esperança, né? Pessoas, por exemplo, como o pastor Marco estava falando, mas tem quantos idosos, né? Teve um senhor, não me lembro, acho que
pouco mais de 80 anos, e a repórter falou, mas né, é importante que o senhor está vivo, a família, né, vai reconstruir, e me deu uma certa tristeza a hora que ele disse assim, reconstruir o quê, minha filha? Eu tenho mais de 80 anos de idade, toda a minha vida se a água levou, né, todos os álbuns que eu tinha do meu casamento, do nascimento dos meus filhos, os meus netos, toda a minha história a água levou, né? Então, quando você vê uma pessoa idosa, né, com o coração quebrado, quebrantado, né, e dizer assim, tá, e agora o que eu faço, né? No seu caso, seus pais, né, que eu lembro que o irmão falando, né, de toda a reforma que sua mãe fez, os móveis novos, e de repente olhar para tudo aquilo, porque eu digo assim, ó, uma coisa é você olhar de fora, você se compadece, você ama o próximo, você estende a mão, você ajuda. Mas outra coisa é você viver aquilo. Então, o senhor pastor viveu esse momento que é a história dos seus pais e a história da sua vida, que foi criado naquela casa. Nasci, cresci. Nasceu, cresceu naquela casa, quer dizer, de repente entrar lá dentro e ver todo um sonho, todo um projeto que seus pais tiveram com relação ao local, ver aquilo totalmente destruído e demolido, né? Então, a visão de quem está vivendo é outra. E nós, como servos do Senhor, é aquela palavra de esperança, e dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Né? A água levou, mas Deus vai dar força, vai dar graça, com certeza, vai dar saúde, vamos reconstruir. E né, o que se fala do Brasil inteiro, que o povo gaúcho é um povo aguerrido e forte, né? Não baixa a cabeça, veio pessoas do Brasil inteiro para ajudar, para estender a mão, tudo que está sendo feito. Nós falamos que o pastor Marco, mas eu quero ouvir a Débora, né, Débora? Tá e quando a gente chegava aqui, né, tava a Débora envolvida com a mulherada, com as irmãs, que, como eu estava dizendo, todos os departamentos, né, de alguma forma se envolveram. A Débora com, né, o nosso projeto, nosso trabalho das Dorcas, e um trabalho que eu sempre digo, e já disse várias vezes, né, desse trabalho, que é um trabalho que nasceu no meu coração quando eu conheci a irmã Mary Taranger, né? Com meus 14 anos de idade. Ela me apresentou o projeto Dorcas, né? O trabalho que nós tínhamos na Matriz de Porto Alegre. Nós tínhamos uma sala no Salão Térreo da Matriz de Porto Alegre, onde tinham máquinas de costura, onde as mulheres se reuniam lá, e tinha muito tecido, elas reformavam roupas, e eu fazia o trabalho de evangelismo ali na favela, onde eu ministrava para as crianças da Escola Bíblica Dominical, e ali né, elas faziam roupas para aquelas crianças. Chegava no Natal, nós distribuímos fardos de roupas para todas as famílias, independente de serem cristãs ou não, estarem na nossa igreja ou não, a gente distribuía. Então a gente via assim que aquelas crianças, aquelas famílias chegavam na igreja, recebiam uma palavra de Deus, né? E levavam também algo para vestir. Eles diziam assim, essa vai ser a minha roupa que eu vou vestir no Natal. Né? Uma roupa nova, um sapato novo, um calçado novo. Então eu aprendi com a irmã Mary, né? A importância do trabalho das Dorcas para a nossa igreja. E quem coordena esse trabalho é a Débora. E como é que foi, Débora, trabalhar aí nessas tardes e dias inteiros, que a Débora ficava o dia todo aqui, viu, gente? Coordenando a mulherada, o pessoal que vinha para separar as roupas, enfim. Como é que foi esse trabalho? E esse trabalho que depois a gente se deu início, né? Que é escolhidos desde o ventre, que Deus cuida de nós, né? Indo informes no ventre da nossa mãe, Ele cuida de nós, cuida das mãezinhas também. Como é que foi esse trabalho, Débora? Como é que foi fazer toda essa logística toda de separação de roupa? Foi pelo que vocês ouviram, o pastor Marco falando, era muita roupa. A gente chegava aqui no Salão Tegas, não tinha nem como caminhar lá por dentro de tanta coisa que nós recebemos, graças a Deus. Bom, primeiramente que eu não dei ainda meu boa noite, né? Senhor, a todos vocês. Vocês viram quem fala bastante aí, eu falo bastante aqui. Quero agradecer a irmã Felícia, primeiramente, né? Porque ela me convidou para esse projeto. Embora eu não me sentindo, quando ela me convidou, capacitada para isso. Porque eu sou um pouco tímida para
para algumas áreas, assim, mas eu gosto muito de ajudar. Sempre desejei trabalhar na área social, fiz um pouco de assistência social. Devido a alguma situação, quando eu precisei cuidar da minha mãe, eu abandonei o estudo e acabou que eu não retornei. Sim. Mas é algo que eu gosto muito e quando a irmã Felícia me convidou, né? Quando nós chegamos aqui, aí eu disse pra ela, mas o que eu tenho que fazer? Não tem que falar, né? Não tem que falar, tem que pregar, né? Não tem que pregar. Ela fala assim, mas quem já viu ela falando sabe Ela que ela fala, sabe falar sim. E muito bem. Com certeza. E aí a irmã Felícia me convidou, eu aceitei. E nesses últimos dias, esse último mês, foi bem desafiador, né? Com certeza. Ver a igreja se envolver, os departamentos... A Almada foi um departamento que pegou junto, firme, né? Com nós na primeira semana. Já se envolveram, eu vi os jovens, a Josi coordenando, correndo junto. Sim. Deus abençoe a tua vida, né? Uma serva de Deus. É uma benção essa guria. E coordenando todo mundo ali. E a gente recebeu, né, muita roupa, muita coisa. Dividimos com algumas congregações lá mesmo, elas faziam a triagem. Eu também fui um pouco para a Americana, para dar uma coordenada, porque precisava lá dar uma orientação para as irmãs. Depois a Josi também ficou lá um tempo com a juventude. E nesse meio tempo a gente sentiu a necessidade de preparar esse projeto para crianças, que é algo que eu já tinha no meu coração, porque eu via muito esse trabalho com criança. E sempre gostei, né? Por onde eu passo, sempre gostei de trabalhar com criança, né? De atender essa demanda. E vendo aquelas roupinhas tão novinhas, tão lindinhas chegando, as fraldas chegando, né? Aí conversei com algumas irmãs, a irmã Mari também veio uns dias nos ajudar ali. E ela disse, tu quer eu monto os pacotinhos, né? Eu disse, preciso, irmã, porque às vezes a gente não... Ninguém faz nada sozinho, né? É verdade. Sim, com Na certeza. obra de Deus, em nenhuma parte, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos um dos outros, com né? certeza. E o Senhor, Ele vai dando graça. E aí... Um dia eu conversando com ela, ela disse, temos que colocar o nome, né, irmã Bela? Sim, tem que ter nome, né, o projeto. Assim, eu disse pra ela, pois é, então tu pensa aí, Mari, eu penso lá em casa. Vamos pensar. Vamos orar e quem Deus falar primeiro, fala pra outra. Aí um dia eu tava tomando banho, né? Sim. Aí fiquei pensando, tem um projeto Samuel, tem esse, tem aquele, já tem esses nomes, né? Aí veio a palavra de Jeremias. Eu amo essa palavra. 1:15. Que a gente sabe no momento que a gente está vivendo de gênero, de aborto, todas essas leis, né? E a desvalorização da vida, né? A desvalorização da vida, né? E eu achei interessante nessa parte do versículo que diz escolhido desde o ventre. E eu disse, vou falar com a Mari, né? Aí tomei meu banho e tudo, fui pro quarto, mandei uma mensagem para ela. Daí ela disse, irmã Débora, muito de Deus, gostei desse tema. Daí já falei com a Marielle cria um logo para nós, tudo bonitinho. Foi criado. Né? E estamos aí atendendo algumas mães, né? Algumas irmãs da igreja, outras não. Sim. E eu queria relatar com vocês algo que aconteceu um dia desses, né? Chegou uma moça ali bem nova, com 3 filhos meninos, e ela estava grávida de 7 meses de outro. E eles também perderam tudo. Jesus. Aí elas escolheram as roupinhas, né? Eu dei um kitzinho para ela e falamos de Jesus ali, eu e as irmãs que estávamos ali, né? Para ela vir à igreja, trazer as crianças, tem a escola. E ela disse, vamos vir, sim, agradeceu. Foi para casa. E no domingo agora, os meninos estavam na igreja. E eles vieram participar da escola. Queridos, né? Então, a minha filha disse que recebeu eles e eles relataram, né? Que eles querem vir para a igreja porque a mãe não é muito presente, a mãe sai muito pro baile, a mãe deixa eles sozinho, cuidando do outro. E eles viram que na igreja eles... meu Deus. São cuidados. Daí são vários, assim. Ai, tem Jesus. Alimentos. E criancinhas, coisa mais lindinha, né, Marco? Lindo, assim. E aí a gente até pensou, né? Vamos fazer uma visita para ela. Com certeza. Orientar uma moça bem nova, né? Bem bonita. De orientação, e estava grávida de 7 meses. E eles disse ainda para minha filha. Eu acho que o maiorzinho deve ter uns 11 anos. E depois vai... já é um pré-adolescente. Aí ele disse para minha filha assim... E cada um de nós tem um pai. Meu Deus. Sabe? Isso tocou muito meu coração. Sim. Né? Da gente...
Porque eu sou fruto de escola bíblica. Um diácono da igreja chegou na minha casa e disse para os meus pais: vocês têm 2 crianças e nós vamos iniciar a escola bíblica na nossa igreja, Assembleia de Deus. E eu gostaria de convidar vocês para participar. Aí o meu pai disse: não, eu não vou ir, mas eu deixo meus filhos ir. Eu tinha uns 9 anos. Eu já era da igreja desde sempre, da igreja Betel, ia com a minha avó. Mas a gente não tinha escola bíblica nesse tempo. Sim. E meus pais não iam, né? Mas lá na igreja Assembleia de Deus, eu comecei a tomar gosto, né? Adorava as histórias que a minha professora contava de José. E não tinha figura, e não tinha nada, mas a gente ficava imaginando. Sim, claro. Eu sempre contei isso pro Marco. Ficava imaginando ali José no poço. Daí ela contava uma parte, daí ela dizia: no próximo domingo vocês veem que eu vou continuar. Eu ia pra casa. Dava curiosidade. Meu Deus, como esse esse homem vai sair do poço, como que ele vai... Sabe? Então, eu vi naqueles meninos, né, uma história que... Sim. Muito parecida com a minha, né? E eu disse pra minha filha: não, vamos investir neles, vamos cuidar deles. Isso aí. Né, tudo que eles precisarem. E vamos lá conversar com a mãezinha deles, né? Fazer uma visita. Então, eu vi que Deus, ele tem um propósito para tudo e, Com certeza. e ele colocou esse tema no meu coração com a parceria das irmãs, né? Sim. Vou falar aqui da irmã Suzana, a tia Cleia, Sim. a irmã Nog, Sim. outras irmãs de outras congregações que até para a irmã Felícia elas Sim, alcançaram entregaram, material. Muitas Aham. irmãs. Que bênção. Sim. Quero agradecer ao FADO, o trabalho das irmãs. Sim, Todo sim. mundo se empenhou de alguma maneira com Sim. fraldas. Sim. Recebemos Aham. muitas fraldas, mantinhas, né? Rolos de mantinhas para Sim. cortar, para Sim. fazer, para colocar no kit. Pra colocar no kit. né? Então, foi muito importante, né, esse trabalho. Sim. E quero louvar a Deus, né, pela vida da irmã Felícia, pastor Eliezer, da Josi, de todo mundo, dos irmãos que se envolveram, das congregações, das esposas de encarregado, que vieram aqui também Sim. separar roupa para os membros, né, para alguns irmãos. Teve essa parceria, porque a gente a demanda era muito grande. Sim. A E demanda foram era muito 35 grande. dias intensos, né? Porque a chuva começou no dia 1º de maio. No dia Foi. 2, a parte de baixo da igreja, o salão, encheu d'água. Ah, é verdade. Aí no dia 2 a gente bombeou a água. No dia 3 a equipe limpou, higienizou. E olha o milagre, não estragou nenhum freezer, nenhuma geladeira, Só Deus. Que nada. bênção, né? Isso é Nós verdade, recém tinha colocado uma geladeira nova ali. Sim. E a minha preocupação foi: Jesus, nós oramos tanto por uma geladeira. Eu orei com E agora vai estragar, meu Deus. Eu disse: vamos secar. Daí secamos, Sim, ligamos, sim. nenhum freezer estragou. Graças a Deus. Isso é A bênção. máquina de lavar estragou, porque lá onde, nos fundos, onde ficam as máquinas, chegou 50 centímetros de água. Interessante que o rapaz que arruma para nós, ele veio aqui e disse: olha, eu vou arrumar gratuitamente. Era um concerto que custava em torno de R$700. Bah. Ele não cobrou, Imagina. porque ele é um vizinho da igreja, é solidário ao projeto. Então Deus cuidou de todos os detalhes para a igreja poder cuidar das pessoas também. Não, isso é benção, porque, né? E a Débora tem uma coisa aqui que ela não disse, né? Porque para separar as roupas, né, Débora? Tudo veio misturado, não vinha sim, nada sim. separado. Calçados, vinha tudo, vinha uns sacos de calçados. A É. gente tem que achar o par, tem que ver numeração, tem que separar o que é criança, tamanho P, M, G, extra G, o que é masculino, o que é feminino, né? E tudo isso demanda tempo. Esse trabalho né? da triagem é bem Esse bastante trabalho, ainda, né? Então, ajudar. graças a Deus, né, Débora? cansativo. Homens também É. vieram ajudar, jovens, irmãos, sim, os irmãos de Santa Clara. Muita gente veio ajudar. E eu gostaria de convidar a irmã Felícia a pedir, né, para no dia da nossa reunião, a irmã está orando pelo nosso projeto, né? Claro, vamos Nós sim. estar apresentando ali o irmão, o pastor, porque é importante nós receber essa bênção, essa aprovação. Nem né? começou e já tem até testemunho, olha só. Mas Nem começou oficialmente, né? Porque na prática já tá. E a gente precisa desse apoio porque demanda sempre vai Claro. ter, Porque a né? obra é muito dinâmica, né? Então, Sim. como foi uma situação que não tinha como você passar por uma cerimônia para começar. Claro. Você tinha que Tinha começar. urgência. Não, tem que começar, não. E essa situação era emergencial. É. Não tem como tu, não, vamos parar só um pouquinho, vamos parar, vamos primeiro Nessa hora orar, o protocolo- vamos consagrar, vamos dar novo projeto, não. É. Vamos pegar os departamentos, vamos nos unir, porque foi uma coisa, como eu digo, teve pessoas que foram dormir nunca achando que aconteceria alguma É. coisa, acordar de madrugada
E a água já tinha tomado conta das casas, né? Minha irmã também passou por isso. Ficou aqui isso, a irmã quase 20 dias. Ajudando a Janaína. Embora. A Janaína, com uma menina pequena, né? Uma criança pequena, passou por essa situação. Sim. Né? Ela me lembra, ai, irmã Felícia, minha mesa, minhas cadeiras. Mas a cara da Felícia. Eu disse, querida, Deus vai dar tudo de novo. Fica tranquila. Importante é que vocês estão bem, que a menina está bem, né? Porque eu acho que para quem é mãe, pai, né? Vendo situações de crianças também sendo resgatadas. Isso, olha, né? Mas nós louvamos a Deus, né? Por esse pessoal, né? Aqui a irmã Josi, com o departamento, né, dos jovens, a Débora com as Dorcas, né? A Alfada, a Defada, né? Irmãs do departamento da família também, que ajudaram todos os departamentos, também, né? Muitas marmitas, departamento de adolescentes. Então, Deus abençoe Pastor Marco, nossa gratidão pela sua vida, pela vida da sua esposa, da sua família, que Deus continue abençoando, né? E que vidas, né? Principalmente, né, gente, que vidas sejam alcançadas para o Senhor Jesus, né? Depois de terem vivido essa situação, porque nós temos a palavra de vida eterna, a gente tem a palavra de esperança desse Deus maravilhoso, grandioso e poderoso que nós servimos. Então, nós vamos encerrando por aqui nosso podcast, né? Mas deixa só um pouquinho, vocês esperam aí, eu vou só me abaixar aqui um pouquinho, tá? Eu tenho algo para pegar, só um pouquinho. Ó. Espera aí, segura, não desliga. Ó. Ele é simbólico. Então esse aqui é o kit, ó. Tem a parte de trás aqui, né? Que tem muita coisa por aqui. Fralda. Cotonete, sabonete. Tem um biquinho. Mamadeira. Manchinha. As mantas. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do kit, isso aqui, tudo é doação. São pessoas que doam o seu tempo, o seu talento, né? E doam o seu, né? Tudo que o Senhor tem dado, a gente tem retribuído e tem dado. Então, daqui a pouco vocês vão ver fotos aí, né, do lançamento do projeto, então, escolhidos desde o ventre, mas vidas já têm sido alcançadas e muitos testemunhos ainda virão. Amém? Deus abençoe. Não esqueça, curte, comenta, compartilha, vai lá no sininho, nas notificações. Quando entra o podcast na sexta-feira, você recebe no seu celular o aviso, ó, podcast novo. Amém? Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe. Boa noite. O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar. E até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos